E fala, minha rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a retirada de pavio, como que ela acontece, como a gente pode utilizar ela no nosso operacional. Lembrando que a retirada de pavio ela é essencial aqui para o nosso operacional. E depois a gente vai ver se a gente encontra alguma operação utilizando a retirada de pavio. Vamos aqui para o gráfico. Logo aqui de cara eu já tenho um exemplo da retirada de pavio. A retirada de pavio ela acontece quando dois pavios, não importa a cor, se é verde ou se é vermelho, ele fica em simetria com outro pavio e não tem um corpo no meio atrapalhando essa retirada. Aqui eu tenho esse exemplo aqui. Aqui no gráfico, olhando, eu já tenho um exemplo bem claro. Aqui tá vendo esse pavio? Esse com esse aqui, ele ficou na mesma simetria, pressão ali aqui, ele ficou na mesma simetria um com o outro e não tem nenhum corpo atravessando aqui nesse meio para impedir essa retirada, vendo? Então, quando o pavio ele faz a retirada, vou ter que fazer a anulação deles dois, porque esses dois pavios ele não existe por conta dessa retirada de pavio. E como ela pode acontecer? Você vai pegar esse pavio aqui, exemplo, eu vou querer fazer a retirada desse pavio aqui, vou fazer o quê? Vou pegar uma linha e vou jogar para trás para ver até a tela encontrar um corpo. Traçar uma linha aqui para ficar mais bonito. Pronto. Aqui. Pronto. Joguei a linha para trás, vou ver se tem algum pavio na mesma simetria dele. No caso aqui, vou ter esse pavio aqui, ó. Esse com esse. Esses dois estão fazendo retirada. Aqui já encontrou um corpo. Daqui para trás já não pode mais fazer retirada, porque já encontrou esse corpo. E se tivesse outro pavio, no caso esse pavio aqui de venda tivesse um pouco mais abaixo. No caso seria assim. Desse jeito aqui. Tivesse na mesma linha esses três pavios. Como que aconteceria essa retirada? A retirada de pavio, ela sempre ocorre em dupla. O que seria? Vou apagar aqui essa marcação aqui. Pronto. A retirada de pavio, ela sempre vai ocorrer em dupla. Sempre vai ser o primeiro com o segundo e o terceiro com o quarto. E quinto com o sexto. Não vai ser não vai ser o terceiro, não vai ser o terceiro com o segundo, vai ser sempre o primeiro com o segundo, vai ser em dupla. E não importa se ele é verde ou vermelho, a retirada ela ocorre com pavio de qualquer cor, tanto verde com vermelho, quanto vermelho com verde, ou então vermelho com vermelho. O que não pode é ter um corpo no meio dessa retirada. Aqui, ó, deixa eu dar um exemplo aqui também. Aqui eu tenho essa retirada de pavio aqui, desses dois pavios, esse com esse. Se no caso tivesse um corpo de uma vela, poderia ser de venda ou de compra, aqui no meio, dessa forma, a retirada de pavio ela não poderia acontecer por conta desse corpo que está aqui no meio desses dois pavios. Então, para acontecer a retirada, não pode ter nenhum corpo de nenhuma vela no meio dessa retirada de pavio. E quando acontece a retirada de pavio, o que, que vai mudar no gráfico? Nossa análise ela vai mudar por conta disso aqui. Tá vendo? Essa vela aqui, ela não é vela nenhuma. Não é vela de comando, não é primeira vela do lote, não é taxa dividida, ela não é defesa nenhuma. Mas, se você olhar direito, por conta da retirada, teve a retirada de pavio, isso com esse, esses dois pavios eu vou anular por conta da retirada. Pronto. Fiz a retirada desses dois pavios. E essa vela que não era defesa nenhuma, por conta da retirada de pavio, ela agora vira uma vela de comando oculta, por conta dessa retirada de pavio. Já que ela é uma vela de comando oculta, vou fazer a marcação na abertura dela e pronto, está aqui nossa defesa. Já tenho duas defesas de vela de comando. Teve a retirada de pavio, uma vela que não seria nada, agora por conta da retirada de pavio, ela vira uma vela de comando oculta e vai ser a minha defesa do preço. A gente pode utilizar tanto na vela de comando, taxa dividida,
nova posição, vela de força, primeiro registro. A gente vai utilizar a retirada de pavio em toda a nossa análise. Ela vai fazer toda a diferença. Aqui eu vou dar esse exemplo aqui, que seria na vela de força. Tá vendo que essa vela de compra, essa vela aqui, ela fez o rompimento desse topo e confirmou com uma vela da mesma cor. Portanto, aqui seria uma vela de força. Mas, se tivesse esse pavio aqui, essa vela aqui, tivesse terminado um pouco acima, pronto, nesse caso aqui, dá para ver que ela não fez o rompimento. Essa vela aqui de compra, ela não fez o rompimento do topo por completo, porque o pavio, ele ficou aqui em cima. Então, aqui eu não teria a vela de força, porque ela não fez o rompimento. Não seria a vela de força aqui, por conta que não fez o rompimento da vela por completo. O pavio não foi rompido. Mas, se você olhar um pouco para trás, você vai ver que aqui eu tenho a retirada de pavio. Vou até dar um zoom aqui. Aqui, ó. Esse pavio aqui fez retirada com esse. Primeiro com o segundo. E esse pavio aqui, o terceiro, fez a retirada com esse aqui, que seria o quarto pavio. Portanto, esse pavio aqui, ele não existiria. Vou fazer a remoção dele. E aí sim, essa vela aqui de compra, portanto, por conta da retirada do pavio que não vai mais existir, ela faz o rompimento desse topo. Faz o rompimento desse topo e confirma com uma vela da mesma cor. Portanto, aqui eu vou ter a vela de força oculta por conta da retirada de pavio. A retirada de pavio ela vai acontecer em tudo. Vela de força, vela de comando, taxa dividida, primeiro registro, nova posição. A retirada de pavio ela é essencial para nossa análise. Eu peguei essa compra aqui na Estelar. Vamos ver se ela busca aqui embaixo para eu poder pegar a retração. Caso não busque, eu fico só com a taxa de abertura. Ó, por aqui já dá para pegar a retração. Peguei mais 2 taxinhas na retração. Aqui teve a retirada de pavio, esse com esse também. E aqui eu tenho vela de comando oculta, taxa dividida oculta e também vela de comando. A venda terminou travado nessa defesa, não deixou a liquidez por conta da retirada. Entrei comprado aqui para essa vela atual. Buscou a próxima defesa, que seria esse primeiro registro aqui. Peguei mais 2 taxinhas de compra. E vai pagando até a reversão. Tá lá? Vou explicar aqui novamente o motivo dessa entrada. Aqui teve a retirada de pavio, esse com esse. E esse com esse aqui também. Esse pavio aqui, ele não existe. Então, aqui eu tenho taxa dividida oculta, vela de comando oculta. Também tenho essa vela de comando oculta aqui. Vai bloquear essa liquidez que estava pendente. Essa vela de comando vai bloquear essa liquidez. A venda, ela terminou travada aqui nessa marcação. Tração a linha aqui. Pronto. A venda terminou travada aqui. Entrei comprado para essa vela aqui. Aí ela veio buscar a ponta desse pavio. Entrei com mais 2 taxinhas na retração. Ela pagou até a reversão. E se você quiser aprender a operar dentro do mercado financeiro aqui com a gente, vou estar deixando na descrição desse vídeo o link do grupo lá de estudos do Telegram. Lembrando que lá a gente faz 8 lives todos os dias, live tanto de mentoria gratuita como de operações.